Muita atenção aí na sua prova no momento de classificar as conjunções como causais e consecutivas. Lembrando aí que a ideia de causa na oração vai trazer aí o porquê, que pode ser substituído por outras conjunções sem nenhum prejuízo de sentido, mas esse porquê, ele também pode aí trazer uma ideia explicativa e não causal. Então vamos verificar aqui por meio destas frases que foram extraídas de concursos, como que nós fazemos para ter essa diferenciação. Então é importante conjunções, ter aí lista de conjunção subordinada adverbial e conjunção coordenativa. Vamos então às respectivas frases. A primeira frase, letra A. Ela não veio porque estava cansada. Preciso saber aqui qual que é a conjunção responsável por unir essas duas orações e se ela tem uma ideia de ser subordinada ou coordenada. Aqui eu tenho por quê. Qual que é a oração principal? A oração principal é aquela que não carrega a conjunção. Sendo assim, ela não veio, é a minha oração principal. Mas eu questiono assim para vocês. Pessoal, ela não veio. Vocês vão querer saber qual foi o motivo, qual foi a causa, qual foi a razão, qual foi a circunstância dela não ter ido. Quem que vai revelar o motivo, a causa dela não ter ido? A segunda oração. Então, a primeira oração aqui, ela depende da segunda. Então, tem um sistema aí de subordinação, uma relação de dependência com a oração principal. Então, oração subordinada, ela é adverbial, porque traz uma ideia de circunstância, e esse é o papel do advérbio, e traz aqui uma ideia de causa, porque esse porquê expressa justamente o motivo dela não ter ido. E ele pode ser aí substituído por nenhum prejuízo de sentido por visto que ela não veio, visto que estava cansada. Pode ser substituído por uma vez que. Ela pode também ser substituído por como. Notem aqui que estas conjunções, sendo substituídas pelo porquê aqui, não vai alterar o sentido do que está sendo mencionado na frase, na oração. Então, verifiquem que nessa letra A nós temos aí um sistema de subordinação em que nós temos uma relação de causa. Agora a letra B. Fique quieto, porque o filme já vai começar. Percebam que aqui eu também tenho a conjunção porquê, mas aqui que há a necessidade da atenção. Quem que é a oração principal? É essa aqui que está mencionada até a vírgula. Se eu menciono, fique quieto. Para quem eu estou mandando ficar quieto, ele vai compreender essa ordem do que eu estou expressando. Sendo assim, o fique aqui é um verbo que está no imperativo. O que é o verbo no imperativo? É aquele verbo que expressa o quê? Uma ordem, uma súplica. Aqui é a oração principal, porque não está acompanhada da conjunção. Só que percebam que essa oração principal, ela não depende da segunda para que eu saiba qual o sentido que já foi mencionado na principal. Se ela não depende da segunda oração, ok? Eu vou chamá-la de oração coordenada, porque qual que é o papel de uma oração coordenada? É trazer aí algumas relações de sentido para a oração principal, que pode ser aí aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Aqui existe uma explicação. Então, é uma oração coordenada que traz uma ideia explicativa e ela também é chamada do quê? De sindética. Por quê? Vamos fazer a seguinte relação de sentido, conforme já mencionei aí em um vídeo anterior. Sim, 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 ela tem conjunção. Qual que é? Por quê? Então, fiquem atentos em relação à ideia de quando expressa a causa e quando expressa a explicação. Porque muitas vezes nós temos que nos atentar, porque fica complicado às vezes diferenciar as orações coordenadas sindéticas explicativas das orações subordinadas causais, quando elas são introduzidas pelo porquê, ok? Quando elas são introduzidas pelo porquê. Normalmente, as explicativas, elas aparecem depois de orações que expressam aí opções optativas e imperativas, como é o caso aqui da letra B. Sim? E depois de imperativo,
é impossível a ocorrência de oração causal. Depois de imperativo, é impossível a presença de oração causal. Então, anotem aí essa informação, que ela aí é muito importante. Então, temos aqui a primeira. Agora, vejam aqui a ideia de consequência. A corrida foi tão longa que me cansou. Onde que eu tenho aqui a oração principal? A oração principal é a corrida foi tão longa. A corrida foi tão longa que, como consequência, me cansou. Daí que veio o meu cansaço, pelo fato da corrida ser longa. Então, prestem atenção, porque o que é aí uma oração que traz consequência? Espera-se uma consequência daquilo que foi afirmado na oração principal. E o que foi afirmado na oração principal? Que a corrida foi tão longa. Sendo assim, traz uma consequência, que daí veio o meu cansaço, eu fiquei cansado em consequência da corrida ter sido longa. E prestem atenção, pessoal, nesse termo aqui, o tão. Ele é chamado de elemento intensificador. Diante de elemento intensificador, sempre a oração ela será consecutiva. Ela é chamada aí de subordinada adverbial consecutiva. Agora vamos verificar aqui a letra D. O susto foi tamanho de maneira que não assisti mais ao filme. Quem que é a oração principal? O susto foi tamanho. Qual que é a conjunção? De maneira que. Então, por isso é importante vocês se habituarem aí às conjunções, para que vocês saibam quem que é a oração principal, para verificar se ela é coordenada ou subordinada. A subordinada depende da outra para ter sentido completo, a coordenada não. Qual que é a informação que eu tenho? O susto foi tamanho. O tamanho aqui também é um elemento intensificador, assim como o tão. O susto foi tamanho, que me trouxe aí como consequência de eu não ter assistido mais ao filme. Fiquem atentos a essas ideias que as conjunções trazem. Aparece aí muito em diversas bancas de concurso. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos em próximos vídeos e até mais.